Deep Links dinâmicos, como gerar, usar, né, e criar Deep Links dentro do Android Studio em Compose em um projeto KMM. Vem comigo que eu vou te mostrar. Essa aula aqui, pessoal, vai ser mais uma série parecida ou analógica como eu fiz ali com o header, onde eu expliquei os conceitos para vocês e depois dividi isso, né, em 6 vídeos, né, para poder juntar isso tudo e não ficar uma coisa muito exaustiva, muito cansativa e a gente ir batendo parte por parte, pontos por ponto, certo? Então a mesma coisa vai ser aqui. Deep Link é uma coisa muito comum, nem todo aplicativo tem Deep Links, né, mas alguns têm, e é uma coisa muito bacana quando se faz necessário, quando o cliente tem essa exigência, né? E é sempre bacana você já ter visto como é que se faz isso, como é que a gente poderia abordar esse tipo de coisa. E eu vou trazer aqui de uma maneira bem mastigadinha para você, do início até o fim, do raciocínio que a gente teve, o conceito. E aí, depois disso, a gente vai destrinchar isso aí em vídeos de partes menores para a gente poder acompanhar. E vai ser muito bacana. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como é que a gente vai abordar isso aqui. Aqui está o conceito do nosso, vamos dizer assim, de Deep Link, né, que a gente imaginou. A gente primeiro teve que pensar, e eu sugiro você fazer isso também quando você tiver no seu time, né, que você chegar a essa requisição para você. Você primeiro sentar, mapear todas as telas, né, que você pode navegar, para você ter noção do que você vai ter que fazer, do que vai ser possível, né? E o que não vai ser possível, e se você vai ter que precisar passar algum parâmetro, né? Para o seu Deep Link, alguma coisa assim. E é isso que eu vou tentar trazer aqui, abordar aqui para você entender como é que você aborda algo assim, qual seria o raciocínio, certo? Então, primeiramente, o que é que a gente tem? A gente primeiro mapeou o nosso aplicativo. O nosso aplicativo, isso aqui é importante você mapear isso, porque isso também interfere um pouquinho na navegação, na forma de como você vai construir o seu Navigation Graph, certo? Porque Compose é um pouquinho diferente de como era antigamente com o XML. Então, quando a gente tinha XML, a gente podia ter vários navigation hosts, né? E aí associar uma coisa a outra através do XML era um pouquinho mais fácil. Aí, vou ser bem sincero, talvez até porque Compose ainda está muito novo e a gente também não sabe como abordar certas coisas ainda e não tem muita documentação, então não encontra nada assim. Hello World é o que mais tem, mais coisa mais da prática mesmo, mais complexa, você só vai encontrar aqui no canal. Então já dá like, subscribe, porque tu vai me agradecer depois, isso eu tenho certeza. Deixa eu mostrar para vocês qual foi o mapeamento que a gente fez do nosso Happy Case. Vê, a gente tem um aplicativo, tá ele aqui, ó. Estou desenhando em cima para ficar mais prático para você, mais dinâmico, né, para a gente aqui, para explicar melhor. Onde a gente tinha um splash, ou tem um splash, aí a gente tem a telinha de onboard, e dentro dessa onboard a gente tem já uma ramificação. A gente tem ou o login e o registro, ou a gente vai para a telinha de home, e essa telinha de home ela vai dar acesso a 4 telas, certo? A tela A, tela B e tela C, para exemplificar aqui para você, para também não ficar uma coisa muito grande, de difícil entendimento. Então a ideia aqui é te dar um ponto de partida para você ter uma noção. Isso aqui é basicamente coisa que a maioria dos aplicativos tem, certo? Então é um ponto de partida bem bacana para você entender isso melhor. Isso seria o nosso Happy Case aqui, que é esse cara aqui, certo? Onde a gente não precisa de Deep Link, você vê aqui, ó, que tá aqui o usuário toca no app e o app vai ser direcionado para o Splash, chega no onboarding e aí dependendo, né, se já está logado ou não, ou se ele precisar logar, criar um registro, ou então ele já cai direto aqui nessa tela A, né, que é a tela inicial do home. Então esse é o flow aqui, ó, por isso que eu coloquei em amarelinho. O flow ele é basicamente esse aqui, ó, e cai aqui, certo? Para você entender que a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que mapear isso aí. Aí a gente tem o primeiro caso de uso, que é esse daqui, ó. O cara tem um Deep Link, certo? Que ele recebe por push, vamos dizer assim, ó, esse push aqui. E aí esse Deep Link, ele vai fazer um Deep Dive, né, dentro da sua aplicação, navegar para algum lugar e vai exibir aquilo ali que o Deep Link deve exibir, certo? E aqui já começa a primeira coisa. A primeira coisa que a gente percebeu é o seguinte, vê, o cliente diz o seguinte, quando tiver Deep Link, eu não quero que ele veja o Splash não. Então você tem que fazer um bypass. Vê, como é que você vai fazer isso? Você tem que fazer um bypass com Deep Link da sua Splash, navegar para a sua telinha de onboard, passar por ela, navegar para a tela de home, na tela de home e na tab B e navegar para a telinha aqui, ó, que está promoções. Vê que resenha. Como é que tu faria isso, vê? Aí já começa, né? Já começa a entender por que é necessário você trazer um negócio desse, né? Senão não tem como você mapear os casos de uso. Esse foi um dos casos de uso. E esse é o primeiro desafio aqui, ó, você contornar isso aqui e navegar isso aqui, ó, lá para a telinha de promoção, certo? Primeiro caso de uso. Vamos bater agora o segundo caso de uso. O caso de uso é esse caso de uso aqui, onde o usuário vai receber um link. Vamos dizer que ele recebeu isso aqui por e-mail através do Firebase, né? Chegou no e-mail dele, ele vai clicar isso aí e esse link vai direcionar ele para um lugar também. E aqui do mesmo jeito, ele não quer que a gente exiba o Splash para o cara,
que a gente faça o Deep Dive na aplicação, só que nesse caso a gente vai para a tela C, navegue para ela, passe por Profile e chega aqui em Settings. Vamos supor que ele recebeu alguma coisa que tem que mexer no Settings do cara. Aleatório aqui, certo, pessoal? Para vocês terem um ponto de partida aqui, isso é o que acontece na vida real. Ele vai navegar para algum lugar dentro da sua tela, se isso for possível, se não exigir o login antes, né? Senão ele barra o cara. 2 casos de uso bem comuns que você vai ter aí na prática, certo? Agora, tão importante quanto isso são os casos de exceções, quando dá merda, porque aí é o que é importante, né? Não é Hello World não, aqui não, tá ligado? Se eu fazer mais do mesmo, eu nem faço, já me conhece, né? Então, vê bem, imagina só esse caso de uso aqui, o worst case agora. Deixa eu baixar aqui, deixa eu tirar esse cara aqui do foco, senão eu não consigo baixar aqui um pouquinho. E vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor ainda para você que está do outro lado da telinha, porque eu sei que todo mundo hoje olha do celular as coisas, né? Diminuiu só um tiquinho, pronto. Vê bem, vê que caso interessante. O worst case aqui, ó. Imagina que você recebe o Deep Link, só que o Deep Link está quebrado. O Deep Link veio, o cara na hora de fazer lá o Deep Link, né, customizou ele lá, criou o Deep Link, mandou para a galera inteira que usa o aplicativo, e o Deep Link chega cagado. Vê, e aí o que é que ia acontecer? Ia dar crash, ia quebrar, não sei o que, você não quer que nada disso aconteça. Então, nesse caso, a gente mapeou também que aí ele vai parar na tela de home, na primeira telinha, que é essa telinha A aqui, tá? Esse aí é o caso de exceção. Deu merda, ele cai sempre em home, para o usuário não perceber nada disso. Um caso importante, você precisa mapear isso aí também, certo? Esse caso aí foi o caso de exceção. Agora vê, tem outro caso também muito interessante. E você só pega essas coisas, pessoal, quando você desenha, porque quando você desenha, mostra para o cliente fala, oxi, é mesmo, eu não tinha pensado nesse caso não. Pô, que bom que tu desenhou, porque agora fica mais fácil da gente entender. Se você ficar falando isso pro cara, o cara é abstrato pro cliente. Pô, o cliente você tem que trazer ele para esse nível aqui, tá? E aí você vai explicar para ele, aí você vai dizer, ó, você pensou nesse caso aqui, vê só, a gente tem esse caso aqui que você tem, que você disse que você vai navegar para esse carinha aqui, lá, chegar aqui. Se o cara, Android, a Google prevê isso, que você tem um System Back lá embaixo, né? Ou você tem um xizinho lá em cima, você tem uma setinha de back, se você tocar em back, o que é que vai acontecer? É para ele voltar para a tela B, é para ele voltar para cá, para ele voltar para cá, ou é para ele voltar para onde? Aí o cliente disse, não, em todos os casos aqui, eu quero que ele volte sempre para home. Aí vem outra bomba. O cara vai no Deep Link, chega no negócio, mas quando o cara der back, ele tem que se comportar diferente. Porque, veja, o que é que Android Studio faz por debaixo dos panos? Quando você navega isso aqui tudinho, dentro do seu Navigation Host, ele vai criar todo esse Navigation Stack, certo? E aí, se você der back, ele sai voltando as telinhas assim. Só que aí, nesse caso, você não quer que ele faça isso. Você quer que ele vá sempre para esse cara aqui, ó, para essa tela A. V. Aí se tu não mapeia isso, na hora que tu implementa, todo o negócio tudo pronto, o cliente chega e diz, não, meu velho, assim não. Aí lá vai tu implementar tudo de novo, aí que merda. Então, por isso que é importante fazer isso. Nesse caso aqui é a mesma coisa, ele falou, você vai navegar, tarará, tá aqui para settings, só que depois, ó, você vai voltar para cá. Se você não fizer isso, ele sai navegando de volta para profile, para não sei o que, só que veja, faz sentido o cliente definir uma coisa dessa, certo? Porque, veja, quando você entra por Deep Link, o cliente não vê, o usuário não vê nada disso sendo criado, não. Então ele apenas, aparece uma tela para ele. Então ele não tem noção de onde ele está naquele momento. Ele vê aquela tela, seja de promoção, de setting, mas se ele der back, ele vai voltar para um lugar que ele não sabia que ele tinha passado por aí, porque não foi ele que navegou para aí conscientemente. Então faz sentido sim o cliente dizer, não, em todos os casos de Deep Link, quando ele der um back, eu quero que ele volte aqui para home, para a telinha A, que é a telinha inicial, certo? Só para você entender. Isso aí é muito importante. Uma vez que você fez isso, você mapeou isso com o seu cliente, ainda tem algumas outras coisas que você tem que levar em consideração. E agora vem um segundo passo aqui do vídeo, deixa eu baixar aqui para você, que é a parte de navegação, porque eu falei para vocês que isso influi na navegação. E por a gente estar usando Compose é muito novo, a gente não encontra nada por aí afora ainda. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui, né, compartilhando aqui o know-how, para que isso fique disponível aí para vocês, né? E vocês tenham pontos de partida, porque a ideia do canal aqui é sempre essa, ter agregar valor, te dar um ponto de partida, trabalhar em cima de algo que já existe, que alguém já pensou, é muito mais fácil, né? Você já vai ter uma ideia de como você abordaria isso aí. Vamos para o segundo passo aqui, tão importante quanto, que é agora o Navigation Host. Uma coisa bem importante, algumas lições aprendidas que a gente já teve para você não passar por isso aí. Por quê? Porque você segue o canal. A navegação, pessoal, nos deu muita dor de cabeça, certo? E é por isso que eu estou trazendo isso aqui. Eu não quero que você passe por isso, ou pelo menos não sofra tanto como a gente sofreu, certo? Porque, vê bem, quando a gente trabalhava com XML, a gente tinha, como eu falei para vocês, podia ter vários Navigation Hosts, né? Lá, e por aí vai.
Hoje em dia com Compose você tem um set content que você define o seu navigation host. Dentro do seu navigation host, a própria Google recomenda lá na documentação oficial que você divida as rotas, né, agrupe elas, né, em subnavegações, vamos dizer assim. Isso a gente faria com navigation host, né? A gente criaria um navigation host, né, que tem todas aquelas rotas, então a gente pode ir de um direcionar para outro e por aí vai. Em Compose é um pouquinho diferente, a gente não sabia disso, a gente primeiro caiu nessa armadilha, então a gente criou 2 navigation hosts, e aí como é que a gente faz para distinguir um do outro? E se a gente fizer, tiver um e tiver outro, e vier um deep link que vai para um e que vai para o outro, como é que ele vai saber? Como é que ele vai voltar? Como é que ele faz? Porque quando ele cria um navigation host, né, a gente fazia destruía mesmo que todo o stack, né, que tinha ali atrelado ao outro, e criava o outro. E aí o deep link ia se perder, não ia saber para onde navegar, como fazer, como é que a gente ia definir isso nas rotas, porque o deep link ele é definido nas rotas, né? Você vai ver isso mais para frente nos próximos vídeos que eu vou trazer aqui para você. Então isso é uma lição aprendida. A gente teve, pelo menos é o que a gente está usando até agora, que está dando mais certo para a gente. Tá? Não estou dizendo que essa é a solução ideal perfeita. Sempre existe uma solução ou outra, né, que atenda um caso de uso, atenda outro caso de uso, mas essa que nos atendeu da melhor forma até agora. Tá? Pode ser que mais para frente eu traga um update, um vídeo trazendo outra experiência ou outra lição aprendida. Mas no momento isso está sendo a melhor opção para a gente. A gente tem um navigation host, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é esse cara aqui, ó, tá vendo? E aí, dentro desse Navigation Host, a gente definiu isso em várias, vamos dizer, a gente agrupou em vários Navigation Graphs, certo? Vamos dizer assim. Só que não são Navigation Graphs per se, são apenas agrupamentos, né, de cada coisa. Porque, veja, na telinha de Home, eu falei para vocês, a tela de Home, ela tem uma Button Navigation aqui, ó, e ela tem 3 telas, né? Tela A, tela B e tela C, que seria a de suporte, seria a de profile e seria a de home em si, tá? Que só mostra home, ó, tá vendo que só mostra home, e tem também o root, né? Cada uma delas tem que ter o root para ele poder identificar isso aí. Deixa eu limpar isso aqui para ficar melhor para você. E aí a gente tem também essa telinha aqui, ó, o entry graph, que vai ser o cara que vai conter o splash e o onboarding, certo? E do onboarding você pode navegar para a tela, no caso o navigation graph de autenticação, que tem o login, o registro, né? Aqui, ó, confirm, e aqui o root deles também, tá? Se eu for comparar isso aqui com o meu desenho, deixa eu subir aqui para você ver como isso se apresenta. Deixa eu mostrar aqui para recapitular rapidamente. Então, isso aqui, ó, o splash, tá vendo? Que isso aqui, no caso, seria, como eu estava exemplificando para vocês, um navigation host ou um agrupamento. Esse aqui seria outro agrupamento. E esse cara aqui também, tá vendo? Que é o nosso, que seria a nossa, representando nossa barra de navegação inferior. Ela tem esses carinhas aqui, ó, 1, 2 e 3, que no final das contas, se eu limpar isso aqui de novo, representa esses fluxos aqui, ó, que a gente tem aqui, ó. Uma vez ele vem para a tela B e desce aqui, ó, para esse cara aqui, ou desce para essa tela C, vai até profile, tá ligado? Isso aí são as ramificações, né, que a gente tem. Então, bem, para você entender a importância disso aí, se você não tiver feito isso aí, esse mapeamento, você também cair nessa armadilha aqui, a perder muito tempo, muita dor de cabeça e por aí vai. Uma vez que você fez isso, mapeou isso aí, você sabe que dentro do seu Navigation Graph, a gente vai olhar isso mais para frente, quando ele meter a mão na massa, você vai precisar definir essas rotas, certo? E agrupar dessa maneira. Uma vez que você fez isso, aí sim vem para a terceira parte, que é como a gente habilita, né, o Deep Link dentro do Compose, né? E dentro de um projeto, vamos dizer assim, KMM e dentro do Android Studio mesmo, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí agora, que é muito importante também, para a gente entender o conceito, porque quando a gente vê isso na prática, eu vou ficar fazendo referência, isso aqui é muito mais fácil trabalhar assim. Dentro da sua Main Activity, dentro do seu manifesto, você vai precisar habilitar Deep Link, certo? Quando você habilita isso lá dentro, aí sim você, a partir de agora, vai poder receber Deep Links, né, externos, onde você vai direcionar esses Deep Links, né, para o seu Navigation Graph, o principal. Ele sim, ó, dentro dele vai receber o Deep Link, e aí ele vai saber para onde navegar. Tá vendo aqui, ó, o Bottom Navigation Host, esse cara aqui, que é representado por esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui no desenho, seria o equivalente a isso daqui, ó. Eita, deixa eu... Isso aqui é a desvantagem desse carinha, é isso, porque eu sempre desenho na frente. E você ia ter isso aqui, ó, tá vendo? Que é essa representação que eu estou tendo aí. Bem, uma vez que eu tenho isso, eu posso descer aqui e você vê que você vai precisar de algo assim, certo? Mais ou menos essa estrutura. E é isso que a gente vai ver nos vídeos mais para frente. Tem um detalhe importante aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte. Uma vez que você fez isso aqui, que a gente vai fazer isso junto, a gente vai criar toda essa estrutura aqui lá dentro do código, vai adaptar o nosso código para a gente ter algo assim similar a isso aqui. O que é que você faz? Por que eu falei que era importante a gente
pensar isso antes e definir um navigation host só. Por causa disso daqui, ó, deixa eu subir aqui para mostrar para vocês, por causa desse caso de uso aqui, ó. E agora eu vou exibir aqui para vocês de novo. Vejam bem, no Happy Case da gente, por isso que é bom isso estar em um navigation host só, onde você tem suas ramificações, porque como é um navigation host só, ele cria todo o navigation stack e aí ele sabe sempre para onde navegar, como voltar, para onde ir, para onde direcionar e por aí vai. Tudo isso daqui, ó, essa rota aqui, essas daqui, ó, tá vendo tudo que eu estou desenhando aqui, está tudo atrelado ao mesmo navigation host, certo? Com isso, agora fica muito mais fácil identificar quando um deep link chega para onde que ele tem que direcionar, porque ele vai saber, vê bem, vou limpar isso aqui de novo. No nosso Happy Case, ó, ele chega, né, o cara clica no app do aplicativo, ele vai direto para o Entry Graph, onde ele vê o Splash, vê o onboard, e aí no onboard ele decide se ele vai para cá, certo? Ou se ele vai para cá, para nossa, vamos dizer assim, home, onde a gente tem nossa barrinha de navegação inferior com essas outras rotas aqui, que como eu já expliquei para vocês aí mais para cima. Agora, no caso de um Deep Link, é diferente. No caso de um Deep Link, eu não quero que ele entre dentro desse Navigation Host. A gente viu que a gente não quer que ele passe pelo Splash e nem pelo onboarding, ou a gente quer que ele passe só pelo onboarding e caia, sei lá, em outro lugar. Vamos supor que a gente não quer que ele passe por essa rota aqui, ó. Aí, como é um Deep Link agora, a gente tem como identificar a nível de codificação, né, de programação. Quando o Deep Link chega, a gente tem como identificar se isso é um Deep Link ou não. E aí, na hora que a gente constrói a nossa Main Activity, a gente diz, ó, Main Activity, a tua tela inicial, o teu Navigation Graph inicial, não vai ser mais esse Initial Graph aqui, mas sim a Home, por exemplo. Então, isso já nos dá uma facilidade, porque como ele chega na Home, ele vai criar todo o Navigation Stack da Home, vai navegar para a telinha que ele quer, mas quando ele der back, a gente diz, ó, dá o back direto para a Home, entendeu? É isso que vai acontecer, por isso que é muito importante esse detalhe aqui, se não um dos mais importantes aqui nessa explicação toda, porque aí você vai entender mais para frente, quando eu começar a codificar e mostrar aqui para você, por que isso foi necessário, por que a gente fez dessa maneira, tá? Agora, se tu chegasse até aqui, com certeza conseguir extrair algum valor desse vídeo, essa hora que tu deixa aquele like, subscribe, e se tu conhece o Steve Jobs, ele dizia sempre, em quase todas as apresentações dele, no finalzinho que ele tinha um One More Thing, eu tenho um One More Thing escondido no finalzinho desse vídeo aqui, encontra esse One More Thing, nem que tu saia correndo assim no vídeo, cara, mas encontra, porque é uma das coisas mais importantes da nossa área de TI, e eu tenho certeza que tu vai me agradecer mais pra frente. Disso eu tenho certeza absoluta. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!